Falar hoje subordinado ao tema os 6 obstáculos da fé. Tema base hoje, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o apóstolo Paulo falando aí assim para Timóteo, dando algumas considerações aí para que ele pudesse manter ali o seu apostolado e dessa forma também Timóteo pudesse ali manter o seu ministério. Quero que preste atenção na primeira parte desse versículo que diz assim: o bom combate da fé. A única batalha que o crente luta é o bom combate da fé. A Bíblia chama de bom combate da fé porque na cruz Jesus chicoteou o diabo e levantou-se vitorioso sobre ele. Algumas vezes outros cristãos dizem que vão lutar contra o diabo, ou então muitas vezes dizem assim que vão lutar contra o pecado. Eu ouço-vos também dizer muitas vezes: vamos lutar contra o pecado. Bem, eu não vou lutar contra o pecado, sabe por quê? Porque eu vou pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a cura para o pecado. E quando nós pregamos a palavra, nós estamos pregando a cura para o pecado. Veja bem, nada nos leva a lutar contra o pecado. Existe sim cura para o pecado. E esta cura chama-se Jesus Cristo. Por isso que o crente é chamado para lutar a boa batalha da fé, é lutar o bom combate. A Bíblia diz que cada crente recebe uma medida da fé. Segundo Romanos capítulo 12, versículo 3, alguns crentes em conversa comigo sempre confessam falta de fé. A verdade é, eles têm fé, mas não a têm desenvolvido ou falharam em liberá-la. Nesse caso, o problema real não é a fé. Se um crente não desenvolve sua fé, esta fé será fraca. E também será falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém muitas vezes diz assim: eu estou orando para que Deus me dê fé. Bem, você está perdendo seu tempo. Seria o mesmo que estalar os dedos e dizer abracadabra, ou que assim seja. Por quê? Isso não iria fazer diferença nenhuma. Porque quando você ora pedindo fé, mas isso não acontece. Mas se você dedicar tempo para se alimentar da palavra de Deus e der ouvidos aos diversos dons que Deus colocou dentro da sua igreja, aí sim a fé virá. Você recebe o conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai germinar em você a fé. A falta de conhecimento da palavra de Deus o manterá prisioneiro das suas atribuições, e desta forma você não poderá germinar a fé do Espírito Santo em sua vida. A fé cresce com a compreensão da palavra. Se a sua fé não está crescendo, a sua compreensão da palavra também não está crescendo. A falta de conhecimento de que a palavra de Deus diz sobre os direitos e da redenção que vem em Cristo Jesus pode mantê-lo dentro de um estado de incredulidade. É vitavelmente importante se alimentar da palavra e permitir que sua fé cresça, que possa combater o bom combate da fé. E perceba que é um combate de fé. Isso significa que deve haver inimigos, deve haver obstáculos. Se não houvesse qualquer inimigo ou obstáculo para a sua fé, então, meu amigo, meu querido irmão, não haveria combate. Eu vou lhe mostrar então 6 grandes obstáculos para a nossa fé. E o primeiro obstáculo para a nossa fé é a falta de compreensão do que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo e é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. Então preste atenção, a falha em compreender o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus bloqueia a nossa vida de fé. Muitas pessoas não sabem que são novas criaturas. Pensam que Deus apenas perdoou os seus pecados. Mas Deus não teria, meu querido, proveito nenhum apenas em perdoar pecados. O pecador não estaria recebendo ajuda alguma se esse perdão não fosse tudo apenas o que ele ganhasse com o novo nascimento. Ele ainda iria para o inferno, pois a menos que sua natureza mudasse, ele ainda seria filho do diabo.
A pessoa precisa nascer de novo e receber uma nova natureza em Cristo. Ela precisa se tornar uma nova criatura. Mas nós não somos apenas pecadores perdoados, nem somos apenas pobres e vacilantes pecadores que estamos dentro da igreja. Não, não vivemos em um beco escuro onde só existem lamentações. Isso não é para nós. Nós somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, tendo em nosso espírito a própria vida, a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Muitos crentes não sabem que têm vida eterna, consideram-se salvos do pecado, é claro que sim, mas a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a fim de que saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vai ser escrito isso lá em 1 João capítulo 5, versículo 13. Saber que possui por causa da herança em Cristo. E quem é você em Cristo é uma das autoridades do crente. Faz toda a diferença para a sua vida de fé. O segundo obstáculo para a nossa fé é a nossa falta de compreensão do nosso lugar em Cristo Jesus. Sugiro aos cristãos que leiam, então, o Novo Testamento, que está especialmente lá nas epístolas, que marquem os textos que dizem assim: em Cristo e em que há nele vem. Ou seja, toda vez que você ler a Bíblia Sagrada e que você vê em Cristo Jesus, ou que nele, marque esse texto para que você possa meditar nele sempre. Porque descobrirão que essas compreensões ocorrem 133 ou 134 vezes no Novo Testamento, incluindo aqui os versículos que não dizem exatamente essas palavras, mas que referem-se também a esta palavra. Por exemplo, o uso lá em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Podemos também citar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 13, onde ele diz assim: ele, Deus, o Pai, aqui se refere a Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho em amor. Conforme você lê o Novo Testamento e descobre esses textos, você precisa professar: sou esse em Cristo, eu sou nova criatura, e é isso que eu tenho em Cristo. No momento em que você começa a ler, você tem que tomar posse disso e dizer: é isso que eu tenho em Cristo. Se você fizer isso, a sua vida será diferente, tudo será diferente para você, porque você vai começar a tomar posse desta fé. Presta atenção, temos aí então que vem o terceiro obstáculo para a nossa fé, que é a nossa falta de compreensão da justiça de Deus. A falha em compreender a justiça de Deus nos mantém mais aprisionados do que qualquer outra coisa. Eu nunca vou me esquecer de quando comecei a entender os textos que falam sobre fé e cura. E anos atrás, quando eu estava em momentos difíceis da minha vida, eu descobri algo lá que fica escrito no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: muito pode por sua eficiência a súplica do justo. Eu olhei para aquele versículo e pensei: se eu fosse justo, se algum dia eu viesse a ser justo, Deus ouviria as minhas orações. E um dia eu estava lendo aquele texto com um pouco mais de atenção, porque quando você começa a ler a palavra de Deus com mais atenção, é quando você começa a meditar nesta palavra, e essa palavra começa a ser nova a cada instante para você. E ali eu vi o que a Bíblia dizia sobre Elias, que era sujeito às mesmas paixões. Quando diz as mesmas paixões, meu querido, está dizendo as mesmas paixões que estão explícitas lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo. Ainda assim, ele é citado como exemplo de um homem justo, de um homem verdadeiro. E no momento que eu li aquilo me marcou. E eu descobri que se Elias pôde ser chamado de justo, eu também poderia ser chamado de justo, porque eu sou um ser humano assim como ele foi um ser humano. Elias tinha seus altos e baixos, Elias tinha os seus momentos bons, os seus momentos ruins, mas pensei comigo mesmo: como Deus pode me chamar de justo, alguém tão inconsistente como foi Elias? Se Elias pode ser chamado desta forma, eu também posso ser chamado de justo. Então lá no Salmo 32, versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mesmo sobre a antiga aliança, Deus atribuiu justiça àqueles cujos pecados haviam sido perdoados, haviam sido cobertos pelo sangue de animais sacrificados, segundo os ritos do Velho Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conhece o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção, o sangue de Jesus não apenas cobre os nossos pecados, ele também limpa-nos de todo pecado, e no novo nascimento nós nos tornamos novas criaturas, criaturas justas em Cristo Jesus. Deus não nos transforma em injustas criaturas, não, Ele nos justifica através da fé. Somos criados por Deus em Cristo Jesus, somos filhos e filhas de Deus e podemos nos apresentar diante de Deus como se não estivéssemos pecado algum. Por quê? Porque sem qualquer sentimento de inferioridade, porque agora estamos adentrando ao Santo dos Santos como sacerdotes em Cristo Jesus, limpos pela nossa fé, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Quando nós nascemos de novo, os nossos pecados são apagados, os pecados da nossa vida passada foram canceladas através do sangue de Jesus Cristo. Deus disse que não se lembraria mais das nossas transgressões. No Salmo 103, em Isaías 43, 25, diz assim: se Ele não mais se lembra delas, então por que nós nos lembraríamos? Mas veja bem, a Bíblia diz assim: eu pegarei o seu pecado e lançarei no fundo do mar do esquecimento. Em outra passagem a Bíblia nos diz assim: eu vos tornarei mais alvo que a neve. Preste atenção, algumas pessoas dizem que se pecarem muito desde que foram salvas e que são espiritualmente fracas, mas eu tenho novidade para vocês também, sabe por quê? Porque na epístola de 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Presta atenção, Deus faz duas coisas pelo crente quando ele lhe pede perdão. Primeiro, quando o crente confessa o seu pecado, a primeira coisa que o Senhor faz é perdoar o seu pecado. E a segunda coisa que Ele faz é purificá-lo de toda a injustiça. Presta atenção, toda vez que você confessa a Deus as suas falhas, a primeira coisa que Ele faz é te perdoar, e a segunda coisa é purificá-lo da injustiça. Quando pecamos, nós sentimos culpados e temos uma sensação de injustiça, sentimos-nos embaraçados e espiritualmente inferiores para chegarmos diante de Deus. Mas o Senhor diz assim: confesse os nossos pecados, Ele nos limpa de toda injustiça. E apenas a palavra justiça, com o prefixo in no começo, que diz assim, significa que eu não sou justo. Se somos purificados da não justiça, somos justos novamente. Presta atenção, sei que muitas vezes quando as pessoas percebem que são justas em Cristo, automaticamente elas são curadas. É comum as pessoas que estão sob condenação pensarem que Deus está zangado com elas, que não conseguem entender a justiça de Cristo. E aí, quando você não consegue entender, você acha que tudo que vem sobre você é porque Deus está irado com você. Presta atenção, vamos falar então sobre o quarto obstáculo da fé. O quarto obstáculo da fé é a falta de compreensão do nosso direito e do privilégio de usar o nome de Jesus Cristo. A falha em usar esse nome nos mantém prisioneiros e nos dá uma sensação de fraqueza espiritual. A sabermos que aquele nome nos fará por nós, podemos vencer a Satanás em todas as circunstâncias e desfrutar da vitória que Jesus nos providenciou lá na cruz do Calvário. A maioria dos cristãos entende que o nome de Jesus pode ser usado em oração, porque Ele disse: se perdires alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então usamos o nome de Jesus em oração, pedindo: ó Senhor, em teu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, diz Jesus muitas vezes. E as pessoas usam o nome de Jesus quando estamos orando, não é assim? Para que a nossa alegria seja maior e completa, segundo nos diz lá o Evangelho de João. Mas o nome de Jesus também pode ser usado em toda a ocasião que é indicada dentro da palavra de Deus. Preste atenção. Em Marcos 16, Jesus disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí vem a chave do versículo: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ficarão curados em quê? Em nome de Jesus. Esses sinais não são apenas para a igreja primitiva, não. Não é para os apóstolos ou apenas para os pregadores.
A Bíblia diz assim que todo crente tem autoridade sobre os demônios, porque o nome de Jesus lhe dá essa autoridade. E nesse poderoso nome, todo crente pode impor as mãos sobre o doente, e aí o doente será curado, porque diz a palavra: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Pregue essa autoridade e tenha essa autoridade do nome de Jesus. O quinto obstáculo da fé é a falta de compreensão sobre como agir com base na palavra de Deus. Preste atenção. Deveríamos deixar de tentar obedecer a palavra e começar a agir baseados na palavra. A Bíblia diz assim: confia no Senhor e não te estribes do teu próprio entendimento. Provérbios 3,5 diz dessa forma: apenas pergunte, o que diz a palavra de Deus? Se sabemos que a palavra é verdade e agirmos de acordo com este fato, ele se torna realidade em nossas vidas. O sexto obstáculo da fé é a falta de compreensão do que devemos conservar firmes a nossa confissão de fé. A verdade é que a nossa fé acompanha o ritmo da nossa confissão. Olha, lá no livro de Hebreus, né, está escrito no capítulo 4, no versículo 14: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, nos diz assim, no capítulo 11, no versículo 23, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele. Preste atenção, quando cremos e temos a certeza desta fé, você pode tomar posse da sua fé. À medida que professarmos, o que professamos determina em que a medida que somos úteis para a obra do Senhor. Então o que devemos fazer simplesmente é estudar a palavra de Deus, estarmos cientes de que a fé, ela é a firme convicções das coisas que não se veem, a certeza das coisas que não se veem, mas que se vão alcançar. Preste atenção, nos diz a Bíblia ainda que Moisés, pela fé, ele viu o impossível, ele deixou o Egito, ele entrou e tomou posse da terra prometida. Que também você, com base nesta palavra, possa fazer isso, possa deixar o Egito, possa avistar o invisível e tomar posse da sua bênção. Amém.